CBN, Café com Política. 10h44, estamos em contato com o Bruno Silva. Bom dia, Bruno. Hoje temos um dia agitado na Câmara de Campinas, tem sessão ordinária e também tem CPI, né? 13ª reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito, começando primeiro para falar sobre a reunião ordinária, né? Hoje temos assuntos como a votação de um projeto que possibilitaria parcerias entre entidades e a Coab para implementar projetos habitacionais de interesse social. Também tem um outro que prevê banheiros nos pontos finais das linhas de ônibus, bem difícil de executar. Exatamente, né? Imagina, são quantas linhas de ônibus aqui em Campinas? São muitas. O Felipe Pereira vai saber de cabeça, mas eu chuto mais de 100, 100 a 200, né? Aparentemente são bem direcionadas, né, essas necessidades, mas será que conseguiriam ser viabilizadas essas pautas, Bruno? Bom dia. Bom dia, Bruno. Vamos lá. Muito bom dia, Carol. Muito bom dia, Guilherme. Bom dia a todos os nossos queridos ouvintes aqui do CBN Campinas. Pois é, acho que tem projetos aí muito desafiadores e alguns deles também que podem acabar sendo não só polêmicos, mas gerar dor de cabeça para a própria Câmara ou até mesmo ser acusado ali de inconstitucionalidade, né, por conta dos gastos que podem vir a ser gerados. Eu vou começar por esse que você citou, né, Guilherme, em relação à questão da instalação dos banheiros, né, o projeto inicialmente, a ideia ali do vereador que propôs fazer com que esses banheiros possam estar nos pontos finais de ônibus e tivesse ali a estrutura para que aquele que é o passageiro, né, sentir a necessidade, já utilizaria ali o serviço. A ideia em si, claro, gerando bem-estar, comodidade para a população, melhorando, né, esse aspecto para as pessoas, posto que no próprio ônibus não existe banheiro, né, nos ônibus que circulam normalmente aí pelas ruas e avenidas da cidade, a ideia até que é interessante. O problema é justamente como a Carol sinalizou, né, uma coisa é o plano ideal, outra coisa é o plano real. Né? Primeiro por conta do custo, e geralmente quando a gente tem projetos que geram um custo dessa magnitude, né, há uma tendência muito grande que esses projetos possam vir a ser alvo ali de veto por parte do Poder Executivo, se forem aprovados pelo Legislativo, ou até mesmo alvo de inconstitucionalidade em função de gerar esse gasto, né, gerar novas responsabilidades para a administração pública, um gasto que a gente sabe que teria que vir acompanhado ali de estimativas do projeto, de como isso funcionaria e etc. E a manutenção também acabaria sendo muito inviável. Então, por mais que a ideia possa ser nobre no aspecto de pensar no bem-estar do passageiro, a sua viabilidade ela é ali muito difícil de ser realizada. O Bruno, o Felipe Pereira apurou aqui pra gente, são mais de 200 linhas em Campinas. 200. Nossa, imagina. 200 então, linhas com são 200 pontos finais. E só já é difícil para a INDEC manter uma condição boa, os banheiros, os terminais, que geralmente são terríveis, né? Até fizemos matérias sobre do isso. mercado municipal também é um outro o banheiro do terminal mercado acho que é o pior de todos. Do terminal central melhoraram, fizeram uma reforminha agora que fecharam o terminal central. Deu uma melhorada, mas imagina, 200 pontos, imagina para dar a manutenção desses pontos nos mais diversos pontos da cidade, esses banheiros nos pontos finais, né? Seria totalmente inviável, né? É muito inviável, mesmo que vamos supor que optasse, sei lá, por um modelo que fosse de banheiro químico, algo nesse sentido, numa determinada área, ainda assim o custo seria extremamente elevado para a prefeitura, né? Traz uma dificuldade sem tamanho, não creio que, por exemplo, é um projeto que há de prosperar. Agora a gente tem um tema relacionado a essa reunião da Comissão Parlamentar hoje à tarde, tem a leitura de um dos depoimentos, né? Mas essa questão das vantagens indevidas para manter os contratos de empresas terceirizadas pelo Legislativo, a pauta não é nova, vamos combinar. E a CPI é aquela da propina que diz respeito ao Zé Carlos, que está afastado, foi presidente da Câmara. E esse depoimento que será ouvido hoje é do Rafael Creato. Na verdade, ele será lido, ele já foi coletado. Ele não compareceu, não tinha uma liminar, e agora vai ter essa transcrição lida, né? Como que funciona nesse caso, Bruno, essa leitura, já que ele não foi lá depor? Geralmente o que acaba acontecendo, né? A própria comissão pode fazer a leitura, ou por vezes, né, a depender de como vem sendo feito os ritos, os processos, né, até mesmo um representante legal pode acabar fazendo a leitura desse depoimento, né, um advogado, enfim, um representante, que é o que a gente vai ver exatamente como vai se dar essa dinâmica. A gente sabe que, em se tratando de CPIs, né, as movimentações elas nunca deixam de nos surpreender, né, até porque a estratégia dos atores vai sendo adaptada conforme o próprio trabalho da CPI vai avançando. Agora, eu acho que, principalmente para quem está na ponta, que é o cidadão, que está preocupado, acima de tudo, com a lisura do poder público, né, a garantia com que o processo funcione da melhor maneira possível, até porque já existe, infelizmente, uma tradição no Brasil, e isso não escapa também, né, do âmbito da política local, vamos dizer assim, de, por vezes, CPIs acabarem em pizza, ou seja, espera-se de uma CPI que ela consiga produzir basicamente dois elementos importantes. Primeiro, um relatório
que de fato consiga relatar e demonstrar por A mais B se houve ou não houve o cometimento de um crime. E segundo, que a partir desse relatório essas informações possam ser encaminhadas à justiça e a justiça desenvolva o seu trabalho fazendo também, por vezes, ali a sua sentença, a sua condenação, se for o caso, enfim, e dar um encaminhamento mais satisfatório. Agora, quando a CPI, ela, por vezes, vai sofrendo ali algumas alterações nos prazos, vai demorando um pouco mais também para poder dar as respostas, isso vai descredibilizando o próprio processo. Então a gente espera, acima de tudo, o cidadão campineiro espera, acima de tudo, que essa CPI possa chegar a um bom termo. E que se de fato, então, ficar comprovado que houve esse beneficiamento irregular dessas empresas terceirizadas e que teve alguma ligação, portanto, não só com o presidente, mas outras pessoas, funcionários do Legislativo, como é o caso do depoimento que a gente vai acompanhar logo mais na sessão, de que possam ser iniciadas, de que respondam judicialmente e de que, mais do que isso, se pense em processos que sejam mais eficientes para a contratação dessas empresas. Eu cheguei a comentar aqui no espaço do Café com Política, né? Um dos grandes problemas que a gente sempre enfrenta, que infelizmente é porta de entrada da corrupção, sobretudo nos municípios, diz respeito a esses contratos que por vezes são celebrados com essas empresas terceirizadas e principalmente aqueles inúmeros aditivos que vêm sendo feitos até a conclusão do serviço ou até mesmo a conclusão da obra, né? Vale lembrar que o Brasil passou por uma modernização aí na lei da licitação, Sim. mas muitas das coisas ainda funcionam como lá atrás, né, Carol? São os aditivos. Bruno Silva, quero agradecer. Hoje, a partir então das 2 da tarde, começa a 13ª reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito, que a gente costuma chamar de CPI. A reportagem CBN estará acompanhando esses próximos passos e aguardando, de fato, os desdobramentos destas investigações. Bruno, obrigada. Obrigado, Bom cafezinho para nós aí. A gente se fala amanhã novamente. Obrigado, pessoal. Eu que agradeço. Um grande abraço para vocês e até mais um Café com Política amanhã. Valeu. CBN, a rádio que toca notícia.